dia, povo lindo, povo amado de Deus. Vamos hoje à leitura de Provérbios 2. E antes de iniciar a leitura, o Pai me pediu para eu fazer uma oração. É a oração que eu costumo fazer antes de orar, antes de começar a ler a palavra. E o Pai me pediu para que a partir de hoje eu compartilhe com vocês essa oração que eu costumo fazer antes da leitura da palavra. Então, se você se sentir à vontade, você fecha seus olhos para que possamos fazer essa oração juntos. Pai amado, Pai querido, que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e entendimento para entender a palavra que vem do Senhor. Pai, abra a nossa visão espiritual, Pai. Tire todas as escamas dos nossos olhos, os tapões dos nossos ouvidos, Pai. Remove, Pai, as pedras que porventura pode acontecer de estar em nosso coração, devido às nossas machucaduras, às nossas feridas emocionais, para que a gente possa verdadeiramente, Pai, sentir a Tua presença. Para que nós possamos, Pai, entender, compreender o que o Senhor deseja de cada um de nós. Para que as nossas atitudes, Pai, os nossos passos, sejam orientados por Ti e que tenhamos a coragem, Pai, de fazer aquilo que o Senhor nos pede. Que tenhamos, Pai, a sabedoria de compreender aquilo que o Senhor deseja, meu Pai. Que na leitura desta palavra no dia de hoje, Pai, que nós tenhamos olhos para ver, entendimento para entender a palavra que vem do Senhor. Que da minha boca, Pai, sua serva, não saia nenhuma palavra, nenhuma vírgula sem autorização do Senhor. Que tudo que seja dito aqui, Pai, seja com a sua orientação e com a sua permissão. Que o Senhor me use, Pai, como um canal de bênção na vida dos teus filhos, Pai. Que essa palavra, Pai, alcance todos aqueles que o Senhor desejar, que o Senhor permitir. Que assim seja. Provérbios 2, ele vai falar sobre o valor da sabedoria. E ele diz: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no meu coração, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo. Ele protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria, ela entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas, para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança
que fez diante de Deus? A mulher imoral, ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e seus caminhos levam às sombras. Os que procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem, e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Quando a palavra no dia de hoje vem falar sobre o valor da sabedoria, ele vem dizer para você que quando você verdadeiramente entende o princípio do conhecimento, que é temer a Deus, ou seja, essa obediência que Deus ele pede para nós, ele diz assim para você: se guardar no coração as minhas palavras, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura a prata. O que ele está querendo dizer aqui? Muitos de nós passamos uma vida buscando pela recompensa financeira. Nós trabalhamos muito, muitos de nós, eu já fui assim, uma fazedora nata, e nós fazemos para ter, esquecemos de quem somos. E há muitas pessoas que passam uma vida trabalhando e elas não se dedicam nem 5 minutos sequer para escutar uma pregação, para ler a palavra, para meditar sobre um versículo. Muitas nem Bíblia têm, muitas sequer acreditam em Deus. E continuam a passar uma vida buscando a prata. Ele diz, como quem procura a prata e buscá-la como se fosse um tesouro escondido. Se cada um de nós nos dedicarmos 1 hora do nosso dia, meia hora do nosso dia, para meditar na palavra, para buscar o conhecimento, para buscar essa união com Deus, essa comunhão com Deus, essa intimidade com a palavra. Mas, Célia, eu não acredito em Deus. Eu acredito numa força. Veja bem, eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou aqui para falar da palavra. Eu estou aqui para falar para você o que o Espírito Santo me revela através da palavra. Se o que você acredita é numa força, ok. Isso aqui não tem nada a ver com religião. Isso aqui tem a ver com palavras de sabedoria. Quando a gente fala sobre meditar na palavra, abrir a palavra para entender o que o Espírito Santo nos revela, nós estamos dizendo assim: quando eu busco entender o que está escrito na Bíblia, eu estou buscando conhecimento. E esse conhecimento, ele pode me levar a lugares muito altos. Há pessoas que só se unem com pessoas, só fazem negócios com pessoas que têm uma submissão a Deus. O que significa isso? São pessoas que buscam se orientar através da palavra. E a palavra, ela vai nos revelando, ela vai trazendo para nós um conhecimento, um discernimento, uma caminhada que nós sozinhos não conseguimos encontrar. Quando ele vem dizer assim para você, se você, ao invés de você só buscar pelo dinheiro, como quem busca um tesouro escondido, e você parar 1 hora do seu dia para ler um versículo, um provérbio, um salmo,
você vai começar a obter um conhecimento. E quando você pega esse conhecimento e você medita nele e você aplica na tua vida, você começa a transformar a sua vida. Você começa a entender que muitas das coisas que você faz, você não precisa fazer do jeito que você faz, você pode levar uma vida muito mais leve. Você pode ter muito mais tempo de qualidade para você, para a sua família, para os teus amigos, para os teus parentes. Se você parar pelo menos um momento do teu dia para meditar na palavra, para entender o que essa palavra está querendo dizer para você. Ei, Salomão foi considerado o homem mais rico que existiu. Foi à toa? Não. Qual foi a coisa que ele pediu a Deus? Ele pediu sabedoria. Se a gente pegar em 1 Reis, vamos lá. 1 Reis. O pedido que Salomão faz ao Senhor. Ele diz assim: dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Ele pede para Deus sabedoria, ele não pediu dinheiro, ele não pediu poder, ele pediu um coração cheio de discernimento para governar. E aí ele diz que o Senhor se agradou tanto que Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa e nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. E eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que você não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandatos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha tido um sonho. Mas, quando a gente se aprofunda em Reis, a gente vai descobrir que há passagens em que Salomão foi testado a sabedoria de Salomão. Como as duas mulheres que tiveram seus 2 filhos, e elas tiveram filhos ao mesmo tempo, só que uma delas dormiu em cima da criança e morreu a criança. E a outra não. Só que aquela que matou aquela criança sufocada, o que ela faz? Ela troca as crianças. Só que a mãe que teve a criança trocada, a criança que estava viva, quando as duas vão diante de Salomão, para pedir para Salomão justiça, e Salomão fala que vai cortar a criança e dar meia parte para cada uma das mães, a verdadeira mãe diz: não, deixa com ela. Deixa com ela essa criança. Por quê? Porque era o amor verdadeiro. E naquele momento Salomão entendeu que a criança era daquela mãe e não daquela que dizia que era. Salomão pediu discernimento, um coração cheio de discernimento para poder governar. A minha mãe, ela costuma usar uma frase, você vai me ouvir eu falar muitas vezes dessa frase, que diz que se você soubesse o quanto é bom ser bom, você seria bom só de malandragem. Se você soubesse o quanto é bom você meditar na palavra,
você meditaria só para ter uma vida muito melhor do que a que Salomão teve, porque Salomão se perdeu. No momento que Salomão se perdeu, e no momento oportuno nós vamos entrar nessa parte, Salomão se perde e ele pensa, eu posso deixar, isso é simulação minha, né? Deixa eu deixar para o meu legado, para as pessoas não cometerem os mesmos erros que eu. Quantas vezes você vê seus pais cometerem erros e você fala assim, eu não vou cometer o mesmo, eu posso cometer outros, mas o mesmo erro eu não cometo. Quando eu vi os erros dos meus irmãos mais velhos, eu dizia, eu cometo outros, mas esses eu não vou cometer. Quando eu via os erros dos meus pais, algo que não me agradava, eu dizia, eu vou fazer diferente. Então, quando nós temos em nossas mãos um conhecimento tão profundo como esse, que Salomão diz, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos e der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, ou seja, você entenderá a profundidade da obediência e você vai ter o quê? Domínio próprio. Como eu mencionei ontem, quando eu falei sobre Gálatas, que ele fala o que é viver essa obediência, viver sobre viver pelo Espírito, como diz na palavra. Você vai ter honra, você vai ter alegria, você vai ter felicidade, você vai ter mansidão, você vai ter paz. Porque não é o que te acontece, mas é o que você faz com o que te acontece. Por isso que o Senhor é quem dá a sabedoria. Você precisa entender que da sua boca vai sair o que está no seu coração. A palavra fala, a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que ele fala, guardar no seu coração os meus mandamentos e dar ouvidos à sabedoria. Se eu guardo no meu coração todo o conhecimento que Deus tem para me entregar, e eu começo a aplicar isso na minha vida, eu acesso a sabedoria. Lembra como a palavra disse ontem? Quando eu acato a repreensão, ou seja, quando eu acato o chamado, e ele nos dá um espírito de sabedoria. Por quê? Quando eu paro para obedecer ao Pai, eu começo a receber o quê? Conhecimento. E quando eu começo a receber esse conhecimento, ele me dá um espírito de sabedoria. E aí eu sei aplicar, como aplicar, em que momento aplicar, qual a estratégia que ele vai me dar, para que eu possa praticar o conhecimento recebido. Se formos analisar aqui no mais profundo a palavra do dia de hoje, você vai perceber que ele vai estar falando aqui sobre contágio social. Você é a média das 5 pessoas com que você caminha. Então ele está dizendo aqui para você, no profundo, que quando você busca o conhecimento, você se livra. Ele fala assim, ó, a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. O que são homens de palavras perversas? Quantos homens e mulheres te seduzem com palavras? São pessoas que elas te manipulam e você nem percebe que elas te manipulam, porque persuasão não é manipulação. A manipulação é quando a pessoa te convence a fazer aquilo que ela deseja que você faça. É diferente de persuadir. A persuasão é quando a pessoa ela te mostra algo e ela te prova que aquilo que ela está te mostrando é bom para você ou não é bom para você.
ela te mostra a visão. E ela te comprova que aquela visão que ela está te mostrando, ela é boa ou não é. A manipulação é a pessoa que te manipula para que você faça aquilo que ela é, para que você acredite naquilo que ela acredita. Ou que ela quer que você acredite. Porque ela deseja que você faça algo por ela. Então, quando ele fala aqui sobre a maldade dos perversos, sobre as palavras perversas, ele está falando sobre pessoas que te manipulam. E deixa eu falar uma coisa para você, e abre seu coração. Aquilo que você mais teme é aquilo que você realmente atrai. Aquilo que você mais teme é o que você vai atrair. Isso aqui, inclusive, estava na palavra de ontem, quando ele diz assim, deixa eu achar o versículo. Cadê? Calma que eu acho. Repreensão, Rita, bater. Vendaval, cadê? Chamarão por mim. Eita, só porque eu tô falando, não tô achando. Aqui. Não, não é aqui não. Aqui, achei. Versículo 26. Ele diz assim: eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem se abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval. O que ele está dizendo aqui nessa parte, nesse versículo 26 e 27? Ele está dizendo assim, aquilo que você mais teme é aquilo que você atrai para você. E aquilo se abate em você como uma tempestade. Porque você sempre vai temer aquilo que você não deseja. E qual é a falha do ser humano? É sempre declarar aquilo que a pessoa não quer, ao invés de declarar aquilo que ela quer. Então, se você quer vida e uma vida abundante, você precisa declarar que você quer uma vida abundante. Agora, se você falar assim, nossa, eu tenho tanto medo de viver numa escassez, o que você vai atrair para você? Escassez, você está declarando na sua vida. Então, quando você busca a sabedoria e você deixa que ela entre em seu coração e que o conhecimento será agradável à sua alma, quando eu falo de alma, nós estamos falando de razão e emoção, nós estamos falando do seu lado, da sua inteligência, da sua inteligência cognitiva, do teu conhecimento, e nós estamos falando de uma inteligência emocional. Então, quando você busca a sabedoria, quando você se permite viver essa obediência e buscar essa sabedoria, você está trazendo o que para você? Você está trazendo um equilíbrio na tua alma, do seu cognitivo, ou seja, da sua inteligência cognitiva e da sua inteligência emocional. E é isso que vai te dar o quê? O amor próprio. É esse equilíbrio de inteligência intelectual, de inteligência emocional, é que vai te dar o equilíbrio para você tomar as decisões certas no momento certo, ou seja, você vai ter discernimento. Foi o que Salomão pediu. Mas Salomão, ele tinha uma descendência, que era o rei Davi, que era extremamente obediente a Deus. Cometeu uma falha? Cometeu. Mas se endireitou. Ele cometeu uma falha, pagou por isso, porque Deus é um Deus justo, mas ele pegou o caminho certo e foi. E Salomão tinha o quê? Um exemplo, que era o rei Davi, seu pai.
Então, seguindo o exemplo de rei Davi, seu pai, ele pediu o que para Deus? Discernimento. Então, eu quero que no dia de hoje você reflita. Quero deixar isso para você. Uma reflexão sobre quais são as pessoas com quem você anda. O que você tem declarado sobre a sua vida? Se você tem falado mais sobre o que você deseja ou mais sobre o que você teme? Quais são os resultados que você tem colhido? Quais são os frutos que você tem colhido? Porque tudo é uma colheita. Você fala, você colhe. Você planta, você colhe. Lembra que em Eclesiastes 3, ele vai dizer assim, Eclesiastes 3, ele vai dizer assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Não tem como fugir dessa regra. Tudo o que você plantar, você vai colher. Seja em atitudes, seja em comportamentos, seja em pensamentos, seja em palavras, tudo o que você planta, você colhe. Pode ser que você esteja vivendo um momento da sua vida, talvez desafiador, eu não sei o que te traz nesse vídeo. Mas uma coisa é fato, aquilo que você planta, você colhe. E pode ser que você não tenha consciência ainda, mas se você parar e olhar para a tua vida lá atrás, o que você falou, o que você agiu, como você fez, o que você tem declarado na tua vida, você vai começar a perceber que o que você está vivendo hoje é uma colheita do que você plantou um dia. Seja em palavras, pensamentos, sentimentos, o que você permitiu. Então eu deixo hoje com você, lembrando que o que Deus quer que você saiba nesta manhã, o que Deus quer que você sinta e o que Deus deseja que você faça. Pode ser que hoje o que Deus deseja que você faça é uma reflexão sobre o que você tem plantado em pensamentos e em sentimentos. Pode ser que hoje você precise se posicionar de uma forma diferente. Pode ser que hoje você precise se posicionar se abençoando, agradecendo, ao invés de murmurando, reclamando. Pode ser que hoje você precise começar a declarar aquilo que você não vê. Pode ser que hoje você precise olhar para as suas amizades e começar a prestar atenção no que as pessoas falam, se realmente essas pessoas são suas amigas ou não, se são pessoas confiáveis ou não. Porque muitas vezes nós fechamos os nossos olhos porque nós temos medo de viver o novo, ou nós temos medo de falar um não para alguém, com medo de ter algum tipo de prejuízo, ser rejeitado. E aí nós estamos falando de raízes de rejeição. Então, para eu me sentir amado, eu falo sim, eu aceito essa pessoa entrar na minha vida, para que ela não me critique, para que ela não me prejudique de alguma forma. E você abre uma legalidade, você abre uma brecha para que uma pessoa te manipule de alguma forma, alimentando seus vícios emocionais, para que você se mantenha naquela vida que você já está acostumado a ter, ao invés de uma vida extraordinária, uma vida com Deus, uma vida que você receba bênçãos, uma vida feliz, uma vida tranquila, que aquela vida conturbada você já está acostumado a ter. Eu não sei o que faz você estar aqui hoje, mas reflita sobre isso, sobre o quanto você está se permitindo viver
viver essa obediência a Deus, o quanto você tem permitido que Deus lhe entregue um espírito de sabedoria, para que você faça um novo plantio, para que você tenha uma colheita farta. Um ótimo dia para você e eu te vejo amanhã na leitura de Provérbios 3. Esteja com Deus.